O olhar da Miranda sobre comunicação é o tema da nossa live class de hoje. E eu vou provar para você que talvez você tenha falado muito, talvez até mais do que deveria, mas tem se comunicado muito pouco. Eu quero dizer para você que está assistindo essa live class que ela é parte do método Livebook, o meu curso a respeito do Seja um Assunto que Você Domina, meu 5º livro sobre inteligência emocional, estado pleno de presença, é algo que dei o nome de Inteligência Sedutora. Se você quiser ser minha aluna no curso, depois de assistir essa live class e perceber que pode sim te ajudar muito, assista a minha aula gratuita no link da bio e venha pro lado de cada ilha, porque eu tô te esperando. Além de provar para você que você fala, mas não se comunica, eu vou provar para você que talvez essa fala que não se comunica tem sido a maior parte dos seus problemas. Isso porque a comunicação é o maior dom do ser humano. É através da comunicação que a gente consegue se entender ou não se entender. E isso acontece porque o cérebro humano tem uma parte dele que foi desenvolvida só para a comunicação, ainda que nós tenhamos usado essa parte para outras coisas, que é a parte racional. Eu já falei para vocês em outras live classes que o nosso cérebro é subdividido em 3 partes. Essas 3 partes são a intuitiva, a emocional e a racional. A intuitiva é a parte do cérebro que já nasce no nenezinho, ou seja, esse nenezinho já vem com a parte do cérebro intuitiva pronta. A emocional vai se desenvolvendo ao longo da vida e se desenvolve para sempre, ou seja, você ainda tem chance de aprender a gerenciar as suas emoções, caro animalzinho irracional. Sim, somos irracionais, eu digo que somos irracionais porque essa parte intuitiva e racional do cérebro é a primeira que se desenvolve. Depois vem essa parte emocional que se desenvolve ao longo de toda a vida, podendo ter a chance de desenvolver sim e gerenciar as nossas emoções. E por último, a parte racional. E segundo essa teoria do cérebro trino, a parte racional serve tão somente para colocar em palavras as nossas emoções. Agora, será que a gente tem conseguido colocar em palavras as nossas emoções, dado que a gente às vezes nem sabe o que está sentindo? Às vezes você acha que é fome o que não passa de frustração. Às vezes você acha que é raiva o que não passa de tristeza. Às vezes você acha que é amor o que não passa de paixão ou uma obsessãozinha que precisa ser tratada para que não vire um inferno na sua vida porque apareceu um Dom Juan de merda nela. Cuidado, a gente vai falar sobre ele também. Essa teoria do cérebro trino é uma teoria que eu uso muito, abordo muito ela no Seja um Assunto que Você Domina e também no método Livebook aplicado ao Seja um Assunto que Você Domina, porque ainda aqui no livro eu fale sobre a teoria, é no curso que eu explico mais a fundo todas as quase 100 ferramentas que eu cito no livro, porque senão o livro ficaria complexo demais e longo demais e você não teria paciência de ler, fala a verdade. E não é curioso que na era da informação, na era em que a comunicação é tão veloz, seja exatamente a era que mostre o quanto nós nos comunicamos mal. É nesse momento, nessa época, nessa vivência do ser humano, que a gente tem percebido o quanto a gente se comunica mal. E o quanto a comunicação pode sim ser o nosso maior dom, mas tem sido o nosso maior algoz. Tem judiado da gente. Seja bem-vinda, Aline, seja bem-vinda, Lúcia, o Jonathan tá por aqui também, meu parceiro de Negroni, vamos ver quem mais, Gabriel, sejam todos bem-vindos. E se vocês ficarem com alguma pergunta, alguma dúvida, vão fazendo aqui, tanto na parte do chat ao vivo, quanto com essa live gravada. Olha só, o Choro tá por aqui também, o Choro sempre fala muito nas minhas lives, então seja bem-vindo também, Choro.
Vamos lá. Da minha cola, eu tinha que falar pra vocês isso que eu já comentei. Se você tá chegando agora, eu já falei que eu vou provar pra você que você fala muito, mas você não se comunica. Vou provar pra você que a comunicação é o maior dom do ser humano, mas também é a nossa maior desgraça, o nosso maior algoz. Já falei sobre a teoria do cérebro trino, que possivelmente eu voltarei nela de novo. Falei que é na era da comunicação, na era da informação, que nós estamos percebendo que a gente se comunica tão mal. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que você se comunica? Qual é o objetivo quando você abre essa boquinha linda que Deus te deu? Diga para mim, Cíntia Chagas. Você se comunica para falar? Você fala só por falar? Você se comunica para ser entendido de verdade? Você se comunica esperando que o outro te valide? Você se comunica se justificando? Por que você fala? Por que a gente tem essa necessidade de falar, né? Às vezes a gente tá... Pare e perceba quando você estiver num grupo de amigos a necessidade que as pessoas têm de falar. Esses dias a gente saiu pra jantar, era um grupo maior. Dificilmente eu tô em grupos grandes, assim. Não é um perfil meu. Eu gosto mais do tete-a-tete, eu gosto mais de menos pessoas pra poder ter uma atenção maior. Enfim, a energia é mais facilmente compreendida também, é uma coisa que eu trabalho muito, escrevendo seja um assunto que você transcenda muito mais agora, trabalhando a energia, já que eu vou falar sobre física quântica. E esse grupo grande me mostra algo assim, que não apenas eu tô escrevendo, mas que é algo que eu percebo no meu dia a dia o tempo todo. A quantidade que as pessoas, como as pessoas têm essa necessidade de falar, e a quantidade de palavras que são ditas que são desnecessárias. A gente fala por falar muitas vezes. A gente fala tentando fazer isso que a Aline falou, dessa justificativa, porque a justificativa, na verdade, nada mais é do que uma carência que precisa ser suprida pelo outro. Ou seja, até na comunicação nós estamos pedindo atenção, nós estamos pedindo carinho. Nesse grupo grande que eu falei pra você do jantar, claramente, eu fui a primeira pessoa a chegar. Óbvio. Porque eu sou uma pessoa muito, muito comprometida. E sou comprometida com os horários. Se eu disse pra você que eu estarei lá, exceto se eu estiver morta. Do contrário, possivelmente estarei lá. Posso me atrasar? Posso. Mas é muito difícil. Muito difícil. Porque essa inteligência emocional que eu passo pra vocês sempre, toda semana, 1h30 falando com vocês a respeito disso, é algo que eu trabalho. E a organização, o autoconhecimento, a vida, você conseguir gerenciar a sua vida começa nas suas emoções. Se as suas emoções estão gerenciadas, isso aparece fora. Então não é nenhum milagre não, ainda que eu seja especialista neles. O fato de você gerenciar a sua agenda só mostra o quanto você tem gerenciado aqui dentro. Então, obviamente, claramente, eu fui a primeira pessoa a chegar no restaurante. Indignada, porque tinham homens lá, eu acho um absurdo que a mulher chegue antes do que o homem. Mas tudo bem. E nisso chega o primeiro convidado. E o primeiro convidado chega e começa a falar. Eu dei espaço para que ele tivesse o seu momento orgásmico falante. Depois que reduzisse essa ansiedade da necessidade de comunicar-se, de falar quem é, para que veio e tudo mais. Eu pensei, será que agora eu posso também dar uma palavrinha? Então, quando a gente se comunica para justificar, a gente tem essa necessidade por quê? Lembra que a necessidade vem da carência? Carência é uma live que eu já fiz, está gravada lá nos meus destaques da bio e vale muito a pena você assistir de novo. Se você já assistiu, vale muito a pena você assistir, caso você não tenha assistido. Todas as vezes que você tiver uma necessidade de algo, obviamente, vem de uma carência. Mas às vezes a necessidade de algo não é a mesma carência. Então você tem necessidade de falar, mas a sua carência pode ser sim pela atenção do outro, pode ser sim pela necessidade de validação, pode ser sim por aquilo que você não teve na infância e é por aquilo que você não se dá, que você busca no outro. Então cuidado com as justificativas, a gente vai chegar lá também. Aqui é importante para você saber por que você fala. Admitir a sua porção emocional, irracional e intuitiva do seu cérebro, caro animalzinho irracional. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente acredita
que a gente está usando só o nosso cérebro racional. Mas o cérebro racional só serve para pôr em palavras, para você saber que antes do verbo, no infinitivo, e às vezes a gente nem usa isso, vem eu no lugar de mim, porque mim não fala, eu falo, certo? Então, o cérebro racional, ele vem para poder colocar a sentença, a frase, numa ordem que seja compreendida por si mesmo primeiro e depois pelo outro. Sabe por que a gente tem dificuldade de entender uma outra língua? Porque nós racionalizamos, diferente da criança. Lembra que a criança nasce com o cérebro intuitivo e racional pronto? Ela desenvolve o emocional e só depois vem o racional? Quando ela está aprendendo a falar, esse cérebro super racional, ele não está desenvolvido. Ele está começando a ser inserido em alguns momentos, mas é lá, muito depois. Então aqui no início ela está usando o irracional instintivo e o emocional. Ela olha para a mamãe e para o papai e percebe as emoções por trás daquilo que está sendo dito. Mamãe e papai pode dizer amor com carinho ou pode dizer amor. E a criança vai ler as emoções. Presta atenção nisso, porque depois a gente vai falar sobre isso nessa live class ainda, tá? Vai ler as emoções antes de entender a fala. E por que é tão difícil para o ser humano adulto aprender uma outra língua? Por que a gente sofre tanto? Porque a gente quer racionalizar. Então, quando você vai para o inglês, você pensa, eu falo inglês. I speak English, certo? Beleza, super fácil. Só que o inglês não é exatamente como o português. Você fala inglês, quando eu faço pergunta, vem do you speak English? Well, peraí, por que tem esse do? Faço eu falar inglês? Meu Deus, tem até vários vídeos que são muito engraçados da professora de inglês falando em português como é a frase construída em inglês. É uma loucura. Então, se a gente tenta racionalizar, você não vai conseguir aprender a língua. Meu primeiro marido sempre dizia, meu Deus, a Miranda ouve a música em inglês e já entende. Eu fiz inglês em escola pública, eu estudei em escola pública, ou seja, meu inglês foi o mesmo de todo mundo. Mas por que eu tenho facilidade numa outra língua? Porque eu entendo a síntese da fala. Eu não tento racionalizar. Agora veja, cara, animalzinho irracional. Eu tô dizendo pra você que é exatamente a sua razão que tem atrapalhado a sua comunicação. E eu vou te provar ao longo dessa live class que é exatamente isso. Vou repetir. É a sua razão que tem atrapalhado a sua comunicação. Sendo assim, se você se considera um ser super racional, eu, se fosse você, leria, ou seja, um assunto que você domina para você ver que você está perdendo a grande magia do ser humano, que é entender a sua irracionalidade, o seu instinto. Explorar e usar as suas emoções ao invés de tentar controlá-las, e isso gera um dispêndio, um gasto energético imenso, é por isso que você tem se sentido frustrada, ansiosa, frustrada porque você não atinge os seus objetivos, ansiosa porque você estuda, faz e não chega lá, e isso tem matado grande parte do seu entusiasmo, porque quando você está frustrada e ansiosa, o entusiasmo está lá no chão. Então, quando você para e percebe como a criança começa a aprender a falar, e você vê que ela lê primeiro os sentimentos para depois começar a entender o que é dito racionalmente, ela fala errado, mas ela compreende. Veja, eu agora estou fazendo aula de francês, mas nunca fiz. Quando eu fui para a França, eu entendia o que era dito, e esse meu segundo marido dizia, meu Deus, você não fala nada de francês, mas eu entendi eles falando, porque ele falava, né? Poliglota, falava 5 línguas, oh meu Deus. E eu entendia o que ele estava falando com o garçom, eu entendia o que ele estava falando com a atendente, eu entendia o que ele estava falando numa reunião, mas eu não conseguia verbalizar. Olha a criança de, sei lá, 1 aninho aí, entende, mas não verbaliza. Lembra disso? Nesse momento, é a integralidade total. Por quê? Porque a razão não está manipulando a verdade. E a verdade está na sua intuição, no seu irracional e está no seu emocional. A verdade está aqui. A razão, e eu vou te provar mais uma vez, e é por isso que ela tem estragado bastante a sua comunicação, a razão vem para manipular muitas vezes a verdade. Luiz César, obrigado por dizer que é uma excelente live. Se vocês estão gostando dessa live, não esqueça de quando ela terminar, vocês assistirem a aula gratuita que está salva lá no meu link da bio.
que essa live class é parte das aulas do método Live Book aplicado ao meu quinto livro, Seja um Assunto que Você Domina, com quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença, é algo que tem o nome de inteligência sedutora. Então pare e pergunte, por que você se comunica? Para falar apenas por conta da sua carência? Buscando a validação do outro e no fundo isso é a sua necessidade de atenção? E a última pergunta daqui, dessa, do porquê você se comunica, é o que você sente quando você tem se comunicado? Como você tem se sentido quando você se comunica? Você tem se sentido ouvida ou frustrada? E eu vou te dizer, quase 100% do tempo nós estamos nos sentindo frustrados. Mas como assim, caro animalzinho irracional? Se nós somos tão voltados para a comunicação, se a comunicação se tornou global, você não precisa mais nem falar inglês. Eu falei de outras línguas, mas você não precisa mais falar. Tem um aplicativo que faz para você a tradução imediata. Então por quê? Se a gente não precisa mais nem aprender outra língua para se comunicar, porque a comunicação está tão facilitada, por que ela está tão ruim? Porque nós acreditamos piamente que somos seres racionais. E a razão, pela teoria do cérebro trino, que eu já expliquei para você infinitamente em outras lives nessa, e vou falar mais uma vez para ficar bem claro na sua mente. O cérebro trino divide, a teoria do cérebro trino divide o cérebro em 3. Irracional, o primeiro desenvolvido, já nasce com você de fábrica lá no bebezinho. Emocional se desenvolve ao longo de toda a vida. E só depois o racional, que serve única e exclusivamente para colocarmos em palavras as nossas emoções. Agora, se a gente não gerencia as nossas emoções, se a gente sequer sabe o que estamos sentindo, como é que a gente consegue colocar em palavras? E aí, caro animalzinho, você chega pro outro animalzinho e quer que ele te entenda. Como? Como é que você quer que ele te entenda se você não se entende? Tu entende que nós somos todos analfabetos emocionais, animaizinhos irracionais se sentindo super racionais, se comunicando um com os outros? Sinceramente, eu até acho que dá pouco problema. Dá pouca guerra, inclusive. Vendo os nossos governantes se comunicar? Gente, a gente tem que rir para não chorar, porque se não fosse triste, seria cômico. Crenças limitantes, crenças limitantes. As nossas crenças limitantes são as vozes que tem, né, na nossa mente, que eu falo tanto no Seja um Assunto que Você Domina. Inclusive, se você assistir a aula gratuita no meu link da bio, começa comigo chorando, com vozes. Sim, estou lá dando uma de atriz para mostrar para você que são as nossas vozes. As vozes da nossa mente, as vozes que não são nossas, as vozes que são dos outros, a comunicação interna, aquela de você consigo mesma, que tem trazido tanta merda pra sua vida. Porque você não aprendeu a questionar. Quando você estava com seus pais, que é o primeiro núcleo, né, da criança, com os pais ou com os cuidadores, os responsáveis, mas aqui até cabe muitas vezes irresponsáveis por elas. Por quê? Porque os nossos pais, os nossos cuidadores também não tiveram acesso. Aliás, eles sim não podem serem julgados porque eles não tiveram acesso a isso que nós estamos tendo agora. Na era da informação, nós estamos tendo acesso e nós estamos fazendo o que com essa informação? Então, essa parte que, da criança, da vida da criança que está inserida dentro do núcleo familiar, ela não podia perguntar. Nós não podíamos perguntar. Hoje as crianças podem perguntar, mas perdeu-se o limite, que também não adianta. É do 8 ou 80, não dá, tem que estar num equilíbrio. Não adianta dar de mais e também não adianta dar de menos. Essas crianças estão totalmente despreparadas para o que elas vão enfrentar. E nós também fomos despreparados. Nós pelo descuidado e os demais pelo excesso de cuidado. Infelizmente. Então lá no núcleo familiar você aprendeu a não perguntar. No núcleo da escola você podia perguntar desde que a pergunta fosse aquela que a professora aceitava. Se você perguntasse algo que ela não soubesse, ou algo que parecesse estúpido para os seus coleguinhas, você sabe a humilhação sofrida, porque você já sofreu essa humilhação. Incrível, né?
Então, como é que a gente quer aprender a se comunicar se nós fomos tolhidos, cortados da nossa possibilidade de aprender a se comunicar? Então, pare e reflita, como é que você tem se sentido quando você se comunica? Você tem se sentido frustrada ou ouvida? E por quê? Será que o outro animalzinho irracional tem tanta responsabilidade assim pela forma como você tem se sentido? Lembre-se, se a frase começa com eu, o problema é meu. Vou repetir para você não esquecer. Se a frase começa com eu, o problema é meu. Eu me sinto assim, então o problema é seu. A parte... Isso é terrível, né? Porque a gente começa a ter uma autorresponsabilidade muito grande. Que é o real, que é o que deveria ser. A gente foge da responsabilidade como o diabo da cruz. Mas tem uma parte boa aí que também. Se a frase começa com ele, o problema é dele. Cada um no seu lugar é a forma que nós conseguimos ter poder. A gente não consegue ter poder fora do nosso lugar. Nós não conseguimos, é impossível. É impossível ter poder fora do nosso lugar. Inclusive, eu já fiz uma live sobre o feminino, tá salva também. E já vai acabar aparecendo uma live sobre o masculino também. Agora, aqui dentro da minha cola, até tem uma comunicação não verbal, mas antes disso, já que eu falei de masculino e feminino e falei da criança, eu vou falar primeiro do masculino e do feminino e depois eu volto pra comunicação não verbal. E vou pedir ajuda de vocês para me lembrarem se por acaso eu comer essa parte. Feito. Vamos lá, então. Por que a gente tem tanta dificuldade na comunicação? Primeiro, essa parte da criança, né? Como a criança aprende, como a criança foi tolhida da comunicação, das perguntas, de poder se expressar de verdade, de falar para se expressar, ao invés de falar só por falar, ao invés de falar porque o outro queria ouvir, ao invés de fazer a pergunta que a professora achava que era correta, que os coleguinhas achavam que era correto. Ou seja, você tinha uma dúvida, mas em 30 crianças, você não podia levantar a mão e fazer a pergunta. Se você não tivesse certeza que estava certo, quer dizer... Se eu vou fazer a pergunta, como é que eu posso ter certeza se está certo? Ainda mais para uma criança. E nós, seres humanos adultos, fazemos isso. Já percebeu que quando a gente está num grupo, a gente levanta a mão e faz a pergunta porque a gente já sabe a resposta? Muitas vezes eu estou numa palestra ou eu estou numa live class e eu sei que quem faz a pergunta aqui já sabe a resposta. Muitas vezes, não é sempre, tá? A minha audiência é uma audiência super diferenciada, uma audiência que trabalha demais esse autoconhecimento, tá aqui exatamente por conta disso, para aprender a gerenciar as emoções, para aprender a entender um pouco mais, para observar o olhar da Miranda sobre um determinado assunto e ver se isso faz sentido para você, ajudando você a compreender o seu próprio olhar, a criar o seu próprio olhar sobre um tema, inclusive discordando de mim, concordando comigo, tá tudo certo, ninguém precisa concordar comigo, eu não faço uma live class para ensinar especificamente alguém, faço uma live class para mim. Eu aprendo e eu acabo compartilhando, tá aqui e aprende quem quer, mas não é um dom, ai, meu dom, não. Já falei isso pra vocês também. Então eu falei a respeito dessa comunicação na infância, agora eu vou pro masculino e pro feminino. Lá na infância, as meninas têm um desenvolvimento do cérebro racional antes dos meninos. Calma, garotos, calma, a gente vai chegar lá. Não se apressem, sem ejaculação precoce, por favor. Sexo, a energia sexual é uma live que eu fiz e ficou fantástica. Se você não assistiu, se fosse você, ia lá nos destaques da bio e assistiria. Então, as meninas, ela tem um desenvolvimento da parte racional do cérebro antes dos meninos. Só que a parte racional do cérebro é apenas para colocar em palavras os nossos sentimentos. Lembra disso? Depois, muito depois, é que o ser humano começou a elaborar isso para matemática, para ciência, para física e para tudo aquilo que a gente explora hoje da nossa parte dita racional. Então, dado que a menina desenvolve a comunicação antes, o cérebro racional, que serve para colocar em palavras aquilo que sente, ou seja, ela já tem um desenvolvimento emocional antes, por isso que o cérebro racional se desenvolve antes, ela está pronta para começar a pôr em palavras o que ela sente. Então, a menina, o desenvolvimento do cérebro da menina, já explica exatamente por que o nosso cérebro racional se desenvolve antes, porque o cérebro emocional também se desenvolve antes. Isso explica muita coisa, ou seja, a menina consegue colocar em palavras aquilo que sente antes. Consequentemente, a mulher consegue colocar em palavras aquilo que sente com uma facilidade maior do que os homens. E é aqui que começa a brincadeira, ou seja, a confusão. A mulher fala dos sentimentos.
E exige que o homem também fale na mesma proporção que ela fala. E aqui começa a discrepância entre a comunicação do masculino com o feminino. E agora eu tô explicando dos pais em relação a uma criança e de você, cara animalzinho, com o seu cônjuge, com o seu par. É por isso que homens e mulheres não só parecem falar outras línguas, eles falam outras línguas. Por isso que muitas vezes a gente não se entende, porque eu tô lá sofrendo, eu coloquei em palavras, eu chorei, eu falei pra ele como eu me sentia, e aquela desgraça ficou quieta, bateu a porta e saiu de casa. Mas como assim? Eu vou matar você, sua desgraça? Volta aqui, foi jogar futebol. Como é que ele vai jogar futebol? Aí a mulher começa a se sentir desvalorizada, não compreendida. E se sente frustrada. Lembra que eu perguntei como é que você se sente quando você se comunica? Você se sente ouvida ou frustrada? E será que a responsabilidade está só no outro? Se você sabe que você... Agora você sabe. Se você é mulher e você sabe que você consegue colocar em palavras o que você sente antes do homem, com maior clareza do que o homem, como é que você quer exigir que ele entenda? Aliás, como é que a gente quer, de novo, exigir que o outro entenda se a gente muitas vezes não entende? Agora, calma lá. Vai devagar com o andor, porque o santo é de barro. Sabe por quê? Aqui tem 2 tópicos que eu quero falar. O primeiro deles é: a mulher coloca em palavras aquilo que sente com maior clareza. Primeira coisa é: cuidado, não exija do homem que ele saiba colocar em palavras aquilo que ele sente na mesma velocidade que você. Porque o homem, o masculino, precisa de mais tempo para entender. Lá na infância ele precisava de mais tempo, porque ele estava no meio daquela meninada falando um monte de coisa e ele entendia tudo, mas ele não colocava em palavras. Esse é o primeiro ponto que eu quero te dizer. Então dê tempo para o homem. Porém, por que o santo é de barro? Na verdade, às vezes o santo é de merda. Porque o Dom Juan de merda pode usar essa diferença entre você e ele para manipular através do gaslighting, do tratamento de silêncio, do ghosting e de outras ferramentas de merda que eu vou falar já, que é na comunicação de merda, tá? Então, por um lado, respeite sim o seu homem, os homens da sua vida, que não conseguirão colocar em palavras tão rapidamente nem de forma tão clara os sentimentos, porque eles precisam de mais tempo para desenvolver o emocional e, portanto, o racional para pôr em palavras aquilo que ele sente. Por isso que a gente diz assim, os homens são racionais. Quem desenvolveu o racional primeiro fomos nós, baby. E não é a guerra dos sexos. Eu amo os homens. Ontem até falaram pra mim: meu Deus, você foi casada 2 vezes, você não tá farta de homem? Oi? Gente, eu tô em transição entre o 2º e o 3º casamento. Eu quero casar pela 3ª vez. Você tá louca? Farta de homem? Como assim? Eles são ótimos. Eles são ótimos, eles são fortes, eles são viris, eles carregam peso pra gente, eles resolvem as coisas, ele conserta o negócio. Desde que seja homem, não seja menino, né? Aí também, e também Dom Vladimir também tá fora dessa equação, tá? Só pra avisar. Mas isso é fácil, né? Eu sinto o cheiro de merda de longe. Vamos lá. Essa incrível necessidade de autoafirmação atualmente é só mais uma prova de que Bauman sempre esteve certo. Exatamente. Exatamente. Nós vamos falar sobre isso já, tá adiantando coisa aqui. Então, essa parte do masculino e do feminino precisa ser compreendida. Já falei da criança, quem tá entrando agora, já falei da criança. Agora eu tô falando do masculino e do feminino começado na infância e desenvolvido ao longo da vida. Então as meninas se desenvolvem emocionalmente primeiro, portanto o racional entra antes, ela tem capacidade de colocar em palavras aquilo que ela sente, e os meninos têm um pouquinho mais de dificuldade, então eles precisam de mais tempo, e isso acontece lá na vida adulta. Essas 2 crianças cresceram dessa forma, e se a menina foi potencializada na sua fala, papai dizia: fala pra mim, fala que você me ama, não sei o que lá, e não falava isso pro filho homem, mas fala pra filha mulher. Olha só, o estímulo pra mulher falar cada vez mais a respeito daquilo que sente. Aí essa menina super estimulada pra falar o que sente cresce, o menino super reprimido porque não pode falar o que sente cresce, e eles casam. Eita, pau. Entende que até dá pouca confusão do ser humano? A nossa comunicação é a nossa maior dádiva, é o nosso maior algoz. É o que vem atrás de nós ali, ó, batendo pra caramba. Então a gente tem que ter essa compreensão. Além disso, além dessa parte do crescimento, da diferença entre os meninos e meninas, também é importante entender que
Esse desenvolvimento ao longo da vida também se dá mais nas mulheres do que nos homens. Porque os homens vão ficando cada vez mais reprimidos. Aí ele casa com essa mulher que sabe se expressar, ou que acha que sabe se expressar, e tem essa dificuldade imensa de entender. E ele vai se reprimindo cada vez mais. Lembrando que tem que ter cuidado, já vou falar sobre a comunicação de merda, tá? Pelo amor de Deus, que é aqui que começa o segundo problema. O primeiro problema é entre um casal funcional, uma mulher funcional e um homem funcional. O segundo problema é uma mulher funcional e um homem de merda. E o terceiro problema seria os dois de merda. Mas aí é um problema deles, não faz parte da minha realidade e cada qual com cada um. Lembra? Se a frase começa com ele, o problema é dele. Eles são de merda, o problema é deles. Eu tô fora. Então falei do masculino e do feminino, agora eu vou voltar para a comunicação não verbal. Na verdade assim, vamos lá. Eu viralizei aqui no Instagram por conta de um vídeo do cabelo de rica, cabelo de pobre. Esse vídeo foi super incompreendido, porque ele era um vídeo que ele destoa totalmente dos meus conteúdos. Ele é um vídeo super curtinho, besta, mal feito pra caramba, porque eu fiz pra minha mãe, pra dizer pra ela que eu tava com cabelo de pobre, que tava com cabelo caído e tudo mais. Eu fiz o vídeo e disse assim, mãe, olha só, cabelo de rica, cabelo de pobre. Ela achou o máximo, eu postei e fui tomar banho. Eu falei com ela e tudo mais, voltei pra minha casa, postei e fui tomar banho. Quando eu tava tomando banho, eu pensei assim, cara, eu vou deletar aquele vídeo, não tem nada a ver comigo aquele vídeo, não sei o que lá. Quando eu saí, o vídeo tava em 10 mil visualizações. Eu disse, bom, eu tenho duas opções. Uma delas é deixar o vídeo e, se ele viralizar, surfar a onda. Só que é um vídeo que eu sei que vai trazer um público equivocado, mas pelo menos vai trazer um público. Ou eu tiro tudo e era isso mesmo. Eu disse, quer saber? Eu vou pagar pra ver. Literalmente paguei pra ver. E aquilo explodiu e tudo mais. Por que eu digo que ele foi incompreendido? Porque a forma como nós nos apresentamos é a forma como nós seremos vistos. Por quê? Se eu disse pra você que primeiro você desenvolve o cérebro intuitivo e irracional, ou o reptiliano, como foi dito aqui, e depois o emocional, por último o racional, e eu disse pra você que o bebezinho, ele lê os sentimentos dos pais pra aprender a falar. Primeiro nós somos vistos, então por mais inteligente, por mais que você saiba, por mais que você tenha um currículo com não sei quantos MBA, com não sei o que lá, se você não souber se apresentar de forma que você demonstre isso de alguma forma, você não terá a chance de abrir a boca. Então, apesar de cabelo de rica, cabelo de pobre, parecer tão, nossa, meu Deus do céu, assim, né, tão chato classificar as pessoas, nós classificamos, gente. Nós classificamos. E nós classificamos porque 80% do nosso cérebro se comunica através da comunicação não verbal. 80% de nós nos comunicamos, do nosso corpo, é através da comunicação não verbal. Porque o corpo é a maior ferramenta de comunicação que nós temos. E o que a gente faz? Racionaliza. A gente leva para o cérebro. E aí, por que a gente se comunica mal? Além de não saber falar, colocar em palavras e se expressar verbalmente, nós racionalizamos e o que nós falamos não é congruente com aquilo que nós expressamos fisicamente. Então eu tenho vontade de chegar aqui, falar, me expressar, mas o meu corpo tá falando o contrário. Eu quero que as pessoas me vejam como uma mulher poderosa, mas se eu chegar lá sendo uma pessoa que não acredita nisso, eu posso falar o que for, as pessoas vão olhar e vão ver que tem vazamento da verdade, elas vão perceber que eu não me sinto assim. Então a comunicação não verbal, ela começa assim pelo corpo, e ela tem uma outra coisa que chama, exatamente por começar pelo corpo, tem uma outra coisa que chama na psicologia de espelhamento, que é a leitura do bebezinho em relação aos papais, aos pais. Como é que papai e mamãe se comunicavam comigo? Era amor, não pode fazer isso, ou era, meu Deus, não sei o que lá. Talvez o neném nem estivesse entendendo as palavras, e não estava. Mas ele estava lendo. E é por isso que a comunicação não verbal percebida no corpo é tão importante, por conta do espelhamento. Você consegue entender se a pessoa está gostando, não está gostando, se ela está prestando atenção, se ela entendeu, se ela não entendeu. Esses dias eu estava num meeting, numa reunião online, e eu tava falando e tinha
4 diretores, assim, conversando comigo. E aí, como eu tava falando, tava aparecendo a minha imagem maior e os outros 4 pequenininhos ali. E eu vi que um deles fez um movimento assim e chegou um pouquinho mais perto da câmera. Esse movimento aqui é um movimento de não entendi. Não sei se concordo. Dá pra repetir? Eu terminei o que eu tava falando e eu voltei naquele ponto. E aí ele teve coragem, como eu voltei naquele ponto com mais tranquilidade, falando mais devagar, ele teve coragem de dizer assim, peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essa pessoa não se sentiu frustrada. Lembra que eu perguntei como é que você se sente quando você fala? Na sua comunicação, como é que você se sente? Frustrada ou ouvida? Ele se sentiu ouvido, não no que ele falou, mas na sua comunicação não verbal. Eu não entendi. Ele não abriu a boca. Eu não entendi. Entende? Nossa, que surpresa. Eu não entendi. Como assim? Olha a defesa. Olha a diferença. Ah, sim, eu falei pra você aquele dia, quando eu abro as mãos pra vocês, quando uma pessoa que fala com a palma da mão aberta, ela demonstra um poder imenso. Porque o poder, primeiro que a energia tá aqui, né? Nas nossas mãos. O principal ponto energético está nas nossas mãos. Lembra do reiki? Esse é o primeiro ponto. Outra é que se eu tô mostrando as mãos pra você, eu tenho maior facilidade de me defender e atacar do que se eu estiver aqui. E outra que eu estou aberta. Então, ao mesmo tempo que eu posso me defender e atacar, ao mesmo tempo que eu estou emanando energia, eu também consigo mostrar que eu estou aberta. Seja bem-vinda, Patrícia Pimenta, do projeto Conhecimento Liberta. Sigam a Paty. A Paty é minha leitora lá do Dom Juan de Merda, passou por um relacionamento abusivo, leu o meu livro, conseguiu se livrar do Dom Juan. E além disso, fez disso um projeto maravilhoso que ajuda outras mulheres. Então sigam ela lá que o projeto dela é maravilhoso. Essa comunicação não verbal, ela, quando você entende ela dada pelo corpo e você consegue compreender o espelhamento, você lê o outro e você consegue cada vez mais entender o seu autoconhecimento. Você se posicionar dentro daquilo que você fala. E quando você fala e você se posiciona, e isso é percebido pelo outro como congruente, como igual, o outro acredita mais em você. Porque não tem vazamento da verdade. Então, a comunicação não verbal se dá pelo corpo, se dá pelo espelhamento, a observação dessa expressão corporal, pelas suas atitudes, ou seja, não adianta você falar se você fizer diferente. Quando você fala uma coisa e você age diferente, é um comportamento de merda. Se você diz que você vai estar lá às 7 e você sempre chega às 7h40, você sempre chega às 7h45, e aí você culpa o trânsito, você culpa outra pessoa porque não sei, chegou não sei quem, eu precisava dar atenção, você culpa o carro que estragou, você culpa não sei o que. Porra, cara, não me ferra. Uma coisa é você se atrasar uma vez, outra coisa é você ter comportamento de merda. Não que seja necessariamente uma pessoa de merda, um Dom Juan de merda, uma Dona Joana de merda, mas é um comportamento de merda. Você não respeita os outros, você não se organiza, você demonstra desorganização. E tubarão anda com tubarão. E tubarões são extremamente organizados. Sabe por quê? Porque eles têm 500 mil pratinhos girando. Lembra daqueles apresentadores que tem um cabo grande assim, um pratinho em cima e ele vai girando vários? Aí ele gira esse aqui ele tá quase parando, ele volta aqui e gira, não sei o que lá. Tubarão é isso, gente. A vida de uma pessoa que tá num nível diferenciado lá no topo, não é ficar sentado esperando que o governo dê, que não sei quem dê, que não sei o que lá, esperando o final de semana, esperando as férias. Essas pessoas não têm férias, essas pessoas não têm final de semana, essas pessoas não têm feriado, meu amor. O pratinho tá lá girando, tem uma galera dependendo dessa gente. E se tem uma galera dependendo dessa gente, se você, cara animalzinho irracional, bagunça a minha agenda, tem uma galera dependendo de mim. E eu vou bagunçar a agenda de toda essa gente. A sua desorganização termina antes de chegar em mim. Porque se ela chegar em mim, eu termino com você na minha vida. Entende isso? Quando você tem valores inegociáveis, e isso a gente vai falar sobre comunicação, eu falo em todas as lives, quando você tem valores inegociáveis que são claros pra você, você não permite que o outro bagunce isso.
Esses dias eu tava falando com uma amiga, ela disse assim, ai amiga, de repente você dá uma floreada nessa história. A gente tava tentando entender como é que a gente ia conquistar um determinado objetivo, digamos assim. E nós pensando ali, faz assim, faz assado, não sei o que lá, mas se eu falar isso, mas se eu falar aquilo, tarará, tarará, tarará. Eu disse, amiga, quem vai ter que falar? Você, claro. Eu, Miranda? Sim. Ih, danos. Eu sou bocuda, gente. Transparência é um valor inegociável meu e parece muito, nossa, super adulto. Uma pessoa transparente, uma pessoa que só diz a verdade, digna, meu Deus. Gente, esse valor inegociável existe porque eu não consigo mentir por muito tempo. Em algum momento, a verdade vai vazar. Lembra que eu falei que meu cérebro pensa muito rápido? Eu já falei pra vocês que, às vezes, eu atropelo as pessoas, eu falo que não deveria. Às vezes, até eu tenho trabalhado essa velocidade da fala. Porque como o meu cérebro pensa muito rápido, às vezes não tem filtro, né? Pensou aqui, saiu aqui. Então, eu tenho que cuidar. Porque nesse pensou aqui, saiu aqui, tem um vazamento da verdade imenso. Por isso que quando chega o Golden Retriever perto de mim, aquele que tem cara de bonzinho, mas bagunça tudo, bate o rabo pra tudo, derruba tudo os pinos da vida da gente. Quando chega o Golden Retriever eu fico quieta, porque essa energia bagunçada facilita com que eu fale o que eu não deveria. Aí quando ela falou pra mim que ia ter que falar era eu disse, ih, danou-se. Gente, nós vamos ter que trabalhar com a verdade, não tem jeito. Não, mas como é que a gente vai fazer? Não sei. Te vira aí. A gente vai ter que trabalhar com a verdade. Não consigo. Eu sei que eu não consigo. Eu sei que essa é uma incapacidade minha e eu deixei ela bonita dizendo que ela é um valor inegociável. E ela é. Olha só a loucura. Por isso que eu digo pra vocês, e essa é uma teoria de Freud, que da psicanálise, né? Cuidado com o que você tenta eliminar, que é aquilo que parece ruim em você, porque talvez aquilo seja um embasamento fortíssimo de algo fantástico em você. Por que eu sou extremamente sedutora? Diga para mim, Cíntia Chagas. Porque eu sou bonita? Não, tem muita mulher bonita aí que você conhece que não é tão sedutora quanto eu. Porque eu escrevi um livro sobre vinhos, viagens e desejo, entenda-se por desejo, a parte mais sexual do ser humano. E não sei se eu faço bem, mas eu escrevo bem pra caramba sobre sexo. Tem um monte de gente que escreve bem pra caramba. A autora de 50 tons escreve bem. Não tão bem quanto eu, mas escreve. Sem falsa modéstia, porque realmente isso é verdade. Eu não acredito que eu escreva melhor que ela. Eu li os livros, inclusive, tentei lê-los. Não consegui. Terminar. Mas, porque eu escrevo sobre... Não. Por quê? Porque lembra que eu falei pra você que quando você fala e você age, e isso é congruente pro outro, dispara um negócio chamado espelhamento. E a pessoa lê você e isso relaxa a pessoa. Esse relaxamento de a pessoa olhar pra você e ver que você tá falando, tá agindo e tá pensando e tá demonstrando fisicamente a mesma coisa, causa um relaxamento no cérebro. E o que o nosso cérebro quer é conforto, lembra? Então eu causo conforto no seu cérebro, caro animalzinho. Por isso que eu sou tão sedutora. Porque quem é de verdade seduz sem querer. Parece bonito, né? Mas não é, porque se eu deixar a coisa rolar, eu vou falar aquilo que eu não deveria. Esses dias um parceiro meu de negócios disse, meu Deus, você tá especialmente bonita hoje. E eu nem tinha me arrumado muito. Eu disse, eu tô especialmente bonita hoje porque eu tô conseguindo ser eu, porque tem 3 homens na mesa. Porque se eu fosse eu só com você, não ia funcionar. Ia destruir o nosso projeto de negócios. E eu não fico com homens com os quais eu faço negócios mais. Meu segundo marido foi meu sócio. Ficar? Não. Depois a gente vê o que faz, né? Eu não fico. E aí? Entende? Essa inteligência sedutora, ela precisa da verdade. Por isso que inteligência sedutora não é sedução. Porque a sedução, ela manipula. A sedução tem um objetivo muitas vezes escuso de manipulação. E a sedução é coisa de Dom Juan de Merda. O Dom Juan de Merda, ele não precisa ser bonito, tá? Aliás, eu conheço Dom Juan de Merda que são feios pra caramba. Mas quando eles são de merda de verdade, eles têm uma autoconfiança aparente, porque não é real, é aparente, gigante. Sabe aquele feio que é autoconfiante? Gente, ele é fascinante, porque como é que pode um feio ser autoconfiante? Viu como eu tenho que cuidar o que eu digo, gente? No final da live começa a dar esse trem aí, ó. Porque eu começo a live bem, né? O pezinho
um pé no acelerador e um pé no freio ali, no equilíbrio. Depois eu começo a dar uma aceleradinha, o tempo começa a passar, eu começo a ficar com um pouquinho mais de pressa, porque eu tô com um monte de coisa na cola e não falei tudo. Perceba, o final da live class, da metade pra frente, por isso que fica bastante gente, ó, porque daí eu começo a, né, falar mais coisas. E a metade pra frente das aulas do método Livebook são bem diferentes do que a primeira metade. Então tem que cuidar. Vamos lá. A comunicação não verbal, então, corpo, atitudes, espelhamento, vazamento da verdade. Se esse vazamento da verdade, se essa verdade for congruente, estiver dentro daquilo que você está demonstrando com o seu corpo, funciona. É inteligência sedutora pura. Ontem eu ouvi o Oscar Magrini. Vocês viram que ele estava por aqui, por conta do festival de cinema e tal. E ele disse assim, meu Deus, você é zero. Como é que pode? Zero modéstia. Zero modéstia. A pessoa fala pra mim, como você é bonita? Concordo. E a pessoa pensa, mas que raiva dessa menina, mas não consigo sentir raiva, porque ela é. E aí quando ela faz, ela fica mais bonitinha ainda. Por quê? Porque é verdade, eu acredito nisso. O que você acredita de você? Pode ser a sua beleza, pode ser a sua inteligência, também concordo. Explore isso, isso é inteligência sedutora, é você colocar em prática aquilo que você é. Quem é de verdade, seduz sem querer. Ou como diria Dolly Parton, descubra quem você é e seja de verdade. Eu descobri quem eu sou. E, não seja um assunto que você domina, se eu não me engano, ou no Paris Saint-Eiffel, a trilogia sobre vinhos, viagens e desejos, que eu não falei ainda, que tá só R$35 para você adquirir pelo direct. Eu contei uma história que até os meus 15 anos eu me sentia feia. O meu primeiro namoradinho me deu umas mini saias. Eu disse, mas não uso isso nem a pau, Juvenal. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Eu usava calça larga, camisetão, o cabelo sempre preso. Eu praticamente me enfiava. Eu acreditava tanto na minha própria feiura. Olha isso, meu Deus, eu falando isso. Acredita nisso? Um negócio... Não pense, gente. Que estúpida. Também concordo com isso. Eu era muito estúpida. Sou muitas vezes, né? Às vezes sou burrinha pra caramba. Mas eu concordava tanto com a minha própria feiura que eu me enfeiava. E aí eu ficava mais o quê? Feia. Porque até feia a desgraça era transparente. Aí o menino me deu uma sainha. Eu disse, mas não vou usar isso nunca. Ele disse, bota pra eu ver. E eu fui lá, né? Só eu e ele. Daí já tava mais tranquilo. A gente já se conhecia. Adoro essa conexão, preciso dessa conexão. Eu não sou só sápio sexual, ou seja, uma pessoa que gosta da inteligência do outro, se excita, gosta, se interessa pela inteligência do outro. Como eu sou demissexual, eu preciso da conexão, eu preciso olhar pra você e dizer assim, como assim, gente? Quero saber de você, quero ter mais com você. Dá pra mim? Eu dá pra você? Calma, Miranda. Segura o tchan. E ele disse pra mim, coloca a saia pra eu ver. E eu fui lá e coloquei, tá bom, fui lá e coloquei a saia. Quando eu coloquei a saia, ele viu, a expressão dele me convenceu. Eu disse, gente, será que eu sou capaz de causar isso nas pessoas? Com 15 anos. E ali eu comecei a trabalhar isso. E foi alimentando, aquela verdade foi saindo. Ou, como eu digo, não seja um assunto que você domina, eu fui removendo do anjo tudo que não era anjo. E hoje o que vocês veem é um anjo real em mim, ou seja, é a Miranda real. Tem um monte de coisa que não é Miranda que ainda tem, eu tô trabalhando nisso, calma. E a gente vai morrer trabalhando nisso, porque tem as vozes dos outros, porque tem o julgamento, porque tem a convocação dos outros pra tirar a gente do que é da gente. Por exemplo, disse pra você que eu sou transparente, a minha amiga disse a gente vai ter que inventar uma historinha e não consigo. Se ela continuasse nessa historinha e eu não conseguisse me manter firme naquilo que eu acredito de mim, eu seria sequestrada de mim. Ia colocar o que não é anjo no anjo. E isso, quanto mais você remove do anjo o que não é anjo, quanto mais você remove de você o que não é você, quanto mais você se mostra na essência, mais você assusta as pessoas que não são a essência. E elas vão tentar te levar pro lado que não é a essência. Ou seja, quando uma pessoa se atrasa comigo, eu já sou clara, gente. Quando uma pessoa falar de si, acredite, eu sou clara. Quando o Dom Juan de merda se mostrar uma pessoa de merda, acredite. Por que eu... Não que eu seja Dom Juan de merda, tá? Mas, por que eu digo que eu sou clara? Porque eu vou dizer pra você, olha só. A gente vai marcar a primeira reunião, tá? Patrícia, a gente vai se conhecer pessoalmente, já não se conhece ainda, vou marcar a primeira reunião. Já falei isso online pra ela, agora eu vou falar pessoalmente. Ela tá aqui, ele me ligou e disse assim, tá, então vamos sair pra jantar. Que horas? 7 horas. Você vai chegar às 7 ou você vai chegar às 7h30? Daí ela vai dizer, não, eu vou chegar às 7.
Você me disse que vai chegar às 7, certo? Olha a comunicação, olha combinado aqui. Já vamos falar, isso se chama comunicação de 4 vias. Olha o nosso combinado aqui, combinamos, 7, não é 7h30. Não, não é 7h30, 7 horas, beleza, 7 horas. Patrícia. Péssimo exemplo, Paty, desculpa te usar pra isso. Péssimo exemplo, porque eu sei que você não é essa pessoa. Mas Patrícia é uma pessoa desorganizada, bagunceira. Bagunça a vida toda dela. Foi se arrumar, o quarto aquela confusão, aquela enfolia. Chegou tarde porque esqueceu do horário, porque ficou batendo perna, não sei o que lá, chegou 7h40. Eu não acho saudável isso comigo, de verdade mesmo. Porque a minha cara nesse momento já vai mostrar tudo. Isso se eu estiver lá ainda, tá? Isso se eu estiver lá ainda. Supondo que eu esteja, o seu tempo comigo reduziu. Porque o seu tempo comigo começava às 7, não às 7h40. Pode acontecer disso, acontecer com a Patrícia, porque sei lá, não conhecia a cidade ainda, não percebeu que ia ter trânsito, tarará, pegou o Uber, não sabia onde pegar o Uber direito, tarará, tarará, beleza. Então a pessoa se atrasa uma vez comigo, eu vou fazer aquela cara de bunda, vou reduzir o seu horário comigo, vou sair mais cedo e era isso. Não vai ser tão integral. Não acho saudável. Aí a Paty vai ficar aqui 10 dias. No segundo dia ela faz a mesma coisa, no terceiro dia ela faz... Na verdade, no segundo dia ela não faz. Faz. No segundo dia ela faz a mesma coisa porque eu deixo. Paty, vamos sair pra almoçar? Vamos? Que hora nós vamos sair? Vamos sair às 11, porque daí a gente dá uma banda, não sei o que lá, dá uma passeadinha, faz umas compras, depois a gente vai comer. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então 11 horas. Paty chega 11h40. Ela nunca mais chega atrasada comigo, porque quem vai passar a esperar é ela, não eu mais. Eu classifico as pessoas em duas, as que chegam no horário e as que chegam atrasadas. As que chegam atrasadas ganham downgrade. Eu posso continuar amando, mas eu ganho um downgrade comigo, assim, que ela entra numa outra caixinha. Ou como chama em inglês, another hat, um outro chapéu. Eu visto um outro chapéu. Com aquela pessoa eu visto um outro chapéu. A sua irresponsabilidade para antes de chegar em mim. E pra mim isso é irresponsabilidade. Ah, mas é só o horário, mas... Não, cara, a pessoa que se atrasa, ela já faz uma bagunça. Eu tô falando disso porque vai sair um vídeo hoje ou amanhã que fala exatamente sobre isso. E por que eu tô falando isso? Por causa da comunicação. Tudo começa na comunicação. Se você não sabe ouvir o que eu te falei, que era 7 horas e não era 7h40, o problema é seu. Você não sabe ouvir. Então o problema é seu. Quando começa com ele não sabe ouvir, o problema é dele. Eu me comprometo, eu faço. Então, esse é um problema meu. Dado que eu me comprometo e você não sabe ouvir, você não se compromete, onde é que tá a incongruência aqui? Está em eu exigir uma coisa que você não vai me dar, então eu não exijo mais. Quando você combina comigo e você não é uma pessoa que eu sei que não cumpre aquilo que promete, você entra num outro chapéu. Eu vou te encontrar a hora que der. E a hora que der, meu amor, na minha agenda, tu tá ferrado. Lembra que tubarão tem um monte de pratinho? Gente, eu não sou lambari, não. E faz tempo. Não gosto de me atrasar. Chego antes em meus compromissos. Isso aí, chega um pouquinho antes, porque daí você pode saber onde é que é, você se organiza. Se organiza antes, com calma. E já vou falar sobre isso também. Então, comunicação não verbal. Voltando pra cá, porque eu já vou falar sobre isso. Corpo, atitude, esvaziamento da verdade, espelhamento, manipulação, coisa de Dom Juan de merda, inteligência sedutora. Falei sobre tudo isso. Agora, a duplinha matadora da verdade. Lembra? Expectativa e suposição. Por que ela é matadora da verdade? Porque ela preenche a verdade. A verdade é desse tamanho. Como você coloca um monte de expectativa e suposição, você coloca a verdade desse tamanho. Então ela não é mais verdade, agora ela é mentira. Ela é qualquer coisa, menos verdade. Ela é um monstro na sua vida. Porque tá tão cheio de suposição e expectativa que você encheu de coisa o anjo do que não é anjo. Expectativa e suposição destrói a verdade. E eu tô falando da verdade até agora. Por que comunicação tem a ver com isso? Porque toda vez que você gera expectativa e que você supõe algo, você tá destruindo a sua comunicação. Porque a verdade tá oculta num meio de expectativa e suposição. Você tá preenchendo ela, você não tá se dedicando a ela. E ela foge disso. Então, a gente precisa entender que na nossa comunicação, para ter essa clareza, a gente precisa tirar suposições e expectativas. Eu acho que eu não fiz live ainda sobre suposição e expectativa. Vou anotar de fazer também. Aqui eu dei um exemplo, mas eu vou deixar esse exemplo pra cá, que eu vi um negócio aqui. Onde é que é isso, gente? Aqui.
Deixa eu anotar aqui que eu quero falar depois. Vamos lá. Esse também já tá lá na frente. Outro elemento de uma comunicação bem feita, além dessa compreensão da criança, da diferença entre masculino e feminino, da eliminação. Cuidado, tá? A gente tenta eliminar expectativa e suposição o tempo todo, mas a gente não consegue. Então, assim, expectativa e suposição é aquele matinho lá no meio da grama que você tá sempre arrancando, sempre arrancando, sempre arrancando. Você tá sempre removendo do anjo que não é anjo, sempre, sempre. Isso é um trabalho eterno. Nunca vai ser só uma coisa. Porque você sempre vai estar gerando expectativa e suposição. Mas quando você perceber que você tá gerando, opa, arranca e arranca pela raiz. Porque enquanto é um matinho pequeno, é fácil de tirar. Agora, quando é uma árvore gigante, gente, dá um trabalho desgraçado. A Shakira que sabe que quando ela se separou lá do Piquet, ela teve que contratar. Vocês sabem dessa? Ela queria de Itacuja da árvore pra ela, foi lá e mandou arrancar a árvore da casa dele. Vocês sabem dessa? Oh, meu Deus do céu. Mulher, quando é forte e encontra um Dom Juan de merda, meu amor, tadinho do Dom Juan de merda. Diga para mim. Fala aí, quem é que tá com Dom Juan de merda que sofre? Que você sofre ao invés dele? Tá na hora de ler o meu livro e levar a sério. Porque assim, uma mulher que tem valores inegociáveis, mas que em algum momento se apaixonou por um Dom Juan de merda, quando ela descobre e resgata quem ela é, ela remove tanto do anjo aquilo que não era anjo. Aliás, o Dom Juan de merda é ótimo pra remover da gente aquilo que não é anjo. Porque você começa a tirar tanta coisa, e quando você descobre essa tua essência, meu amor, tadinho. Ai, se a gente tivesse coração nesse momento, a gente teria dó. Mas não dá pra ter coração com Dom Juan de merda, tá? Fica a dica. Aliás, se a Cícera assistir essa live depois, isso aí é um ótimo corte, sim. Mete bala. Um outro elemento da comunicação super importante é fazer as perguntas certas, porque as perguntas erradas levam a respostas erradas e respostas erradas levam a resultados de vida equivocados. E os resultados de vida equivocados te geram frustração, ansiedade, depressão, desespero, e você acha que o problema tá em você, mas o problema tá nas perguntas que você fez equivocada. Perguntas certas é uma live que eu já fiz também, não vou parar aqui, vá lá ler que meu tempo já tá, minha Nossa Senhora do Céu, senão daqui a pouco começa o vazamento da verdade demais. Eu sou ótima, terrivelmente ótima. Vai, então perguntas certas já tem, foi, tchau, vamos cortar. Respostas certas, essa é uma boa live, essa é uma boa live. Sim, a Paty do Projeto Conhecimento Liberta é prova viva de que quando uma mulher se livra do Dom Juan de merda e ela vira mulher através do meu livro, a Paty é prova viva. É quase uma vingança que não termina, porque a sensação que o Dom Juan tem é que tudo que você faz é pra atingir ele. E talvez até seja, mas digamos que vai ajudar um monte de gente também. É maravilhoso. Meu Deus. Tem que cuidar com isso que eu falo, porque pode parecer estranho, né, dizer que o abuso pode ser maravilhoso, mas quem sai dele de verdade remove toda a merda da vida. E isso é maravilhoso. Porque o problema é quando se a gente não sai disso de verdade, deixa eu sair da esfera da brincadeira e ir pra parte séria, porque isso é muito sério. Quando a gente sai disso de verdade, a gente descobre uma pessoa que nós sabíamos que existia, mas que a gente não sabia como explorar. Todas nós teremos um Dom Juan de merda na vida. Agora é hora de escolher entre o homem e o livro, tá? Jabá feito, brincadeira feita, mas sério. Todas nós tivemos Dom Juan de merda na vida. Todas nós teremos a possibilidade de encontrar Dom Juan de merda, e não é só na esfera afetiva, é em todas as esferas. E quando a gente deixa isso consciente, quando a gente traz para a consciência e compreende o que aconteceu, responsabilizando sim o Dom Juan de merda por ter um comportamento de merda, mas não isentando a si de ter aberto as portas para ele. Quando você traz isso para a consciência, é a vacina. Por isso que o meu livro é uma vacina, porque ele mostra tantas coisas pelas quais você passou, tantos gatilhos, tantas ferramentas de merda usada, e são todas tão iguais. Por isso que o Dom Juan de merda nunca é inteligente. Ele só é inteligente quando ele chega no nível, quando ele tá no nível da psicopatia, porque ele não chega, né? Ele é. O psicopata é. O resto aqui, o narcisista, o babaca emocional, irresponsável afetivo, o sedutor barato,
ele decidiu fazer. O psicopata não, o psicopata tá? É aquela criança que já faz maldade desde de infância. Esses dias até o Ricardo Amorim postou um vídeo, tinha uma menininha com uma bonequinha, ela dá um beijinho na bonequinha, depois ela vai lá e afoga a bonequinha. Tava todo mundo rindo da atitude da menina nos comentários. Aí eu fiz um comentário e disse, gente, isso é um sinal evidente de psicopatia. Essa menina precisa precisa, né, ver se realmente é ou não. As pessoas vieram pra cima de mim, que é isso, é só uma brincadeira, é só uma criança, não sabe o que tá fazendo. Meu filho, eu escrevi um livro sobre isso. Tudo começa na infância. Se você ainda não entendeu, deixa eu refrasear. Tudo começa na infância. Tudo. A sua comunicação equivocada, as perguntas que você não soube fazer, as respostas que você não soube dar, as respostas que você não soube ouvir, tudo começa lá. E é como duas linhas que formam um ângulo, vou fazer assim pra vocês verem. As duas linhas estão vindo paralelas e elas ganham um ângulo que elas vão se distanciando e vão divergindo cada vez mais. Isso aqui é o funcional, isso aqui é o de merda. Então, não tem como resgatar mais. Tudo começa na infância. Enfim, acho que justifiquei bem, né? A história lá da brincadeira com o Dom Rua de merda. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Então é super sério, assim, você tornar consciente, vacinar-se de vez contra pessoas abusivas, porque depois você sente o cheiro de merda de longe. A Paty tá aqui, pode dizer. Ela identifica uma pessoa. No início ela tinha um pouquinho de dificuldade, Miranda, não sei o que lá, e fulano, e tal situação e tudo mais. Eu fui ajudando ela até que hoje ela tá... O merdômetro, velho, tá aceso, isso é ótimo, é protetor. Porque diferentemente do que a gente possa imaginar que é uma defensiva negativa, não é uma defensiva daquilo que a gente tem na nossa essência. Porque agora só sobrou anjo. Não tem mais pedra pra me defender. E esse anjo quem defende agora sou eu. Já fiz tantas coisas, até pra academia tô indo. É isso. É isso. Que é o mínimo. Cuidar do seu corpo, esse veículo que Deus lhe deu, é o mínimo. E veja, uma mulher que passou por um relacionamento abusivo fica tão destruída que ela acha que esse mínimo já é uma grande coisa. E é. Na verdade, ela não acha. É uma grande coisa. É um puta de um passo. E eu ainda tive a honra de aprender com você no método Livebook do Seja um Assunto que Você Domina. Mudou a minha vida, a mim. Ai, deixa eu fazer print. Eu tenho que cuidar o print, porque vocês estão meio... Ai, caceta. Sai daí, fotinha. Vocês estão meio engembrada aqui, então eu tenho que cuidar o print pra não desligar a live e não derrubar o celular. Quem tem duas casas acaba não tendo nenhuma. Então é isso, tá? Agora vamos lá. Respostas certas é um tópico de uma comunicação bem fluida. De uma comunicação que faz com que você se sinta ouvida e não frustrada. Primeira coisa, respostas certas. Responda o que foi perguntado. Para com essa mania de dar resposta longa. Quando você se perceber dando resposta longa, você vai entrar na justificativa. Vai ter vazamento da verdade. Se for com uma pessoa de merda, essa pessoa, você vai estar dando ferramentas, você vai estar dando munição para essa pessoa de merda usar contra você. Então, para de ficar justificando. Para de responder além daquilo que foi perguntado. Se for algo perguntado de sim ou não, diga sim ou não. E espere que a pessoa entenda. Insira o outro na sua comunicação. Quando você supõe e você gera expectativa, você fala demais, você gera justificativa. A justificativa vem da sua carência. Quando você faz uma resposta longa demais, você entrega demais pro outro e você não permite que o outro te entregue. Daí depois você reclama que não tem troca nesse relacionamento. Diga para mim, Cíntia Chagas, como é que você quer ter troca no relacionamento se você não dá espaço para que o outro exista? E nesse caso, Cíntia Chagas, literalmente. Nos outros não, nos outros é só figura de linguagem. Então responda o que foi perguntado. Só. Não justifique. Toda justificativa esconde uma carência. Toda justificativa dá elementos para o outro usar contra você. Agora pensa. Se a justificativa esconde uma carência e você dá elementos para o outro usar contra você, isso só vai aumentar a sua carência. Faz sentido? Vou repetir. Se a justificativa esconde uma carência e você dá elementos para uma pessoa usar contra você, aumentando a sua carência, quem é que está se colocando na carência? Aí você bota a culpa no outro de novo. Você terceiriza de novo. Ele fez isso. Começou com ele, o problema de quem? Dele.
Vamos lá de novo. Começou com ele, problema de quem? Dele. Entendeu? Parabéns, vocês estão bem na prova. Não justifique, mas também não seja evasiva, seja responsável e comprometida com aquilo que você diz. A não ser que você esteja falando com Dom Juan de merda. Aí você pode ser evasiva, você pode fazer o que você quiser, menos se colocar em... Calma. Você não pode fazer o que você quiser, calma. Segura lá, segura a tia Miranda. Se você estiver falando com Dom Juan de merda e você tiver lido o meu livro e estiver vacinada, você pode fazer o que você quiser. Caso contrário, pelo amor de Deus, fuja como o diabo da cruz, mas assim, ó, run, baby, run. Ou como disse a namoradinha lá do contador de mentiras lá. Ai, meu Deus. Me ajuda, gente. Forrest Gump. Quando você estiver na guerra e eles vierem pra cima de você, Gump, começa a correr e não para mais. Lembra que ela fala isso? E ele vai pra guerra. Aí começa os ataques lá, ele começa a correr e não para mais. Daí quando ele vê, ele tá longe pra caramba. De todo mundo, inclusive dos amigos. Aí ele começa a voltar e pegar os amigos e levar pra lá. Um por um, um por um, um por um, até que salva todo mundo. Aí ele ganha uma medalha, vai lá com esse presidente, enfim. Assistam o filme. Não seja evasiva, seja responsável com a sua resposta. Você me perguntou, eu vou te responder. De uma forma adulta, tá aqui. Gostou ou não gostou? Você gostou? Começou com você o problema de quem? Muito bem, 10 na prova. Se você não entendeu a pergunta, não tenha vergonha de dizer, não entendi. Você não é mais aquela criança que tá na escola que não podia levantar a mãozinha, tá? Se você precisa de autorização para levantar essa sua mãozinha linda que Deus lhe deu, para dizer não entendi, eu te dou. Não entendi. Às vezes as pessoas... E não entendi é ótimo, porque assim, não entendi funciona pra tudo. Funciona pra quando você não entendeu e funciona pra quando você acha que não entendeu também. Ó, já comecei a eliminar a expectativa e a suposição aí. Supus que a pessoa tá sendo abusiva comigo. Supus que a pessoa tá me agredindo. Supus que a pessoa tá sendo sem vergonha. Supus que a pessoa não entendeu. Supus... Não entendi. Repete a pergunta pra mim, por favor. Aliás, quando uma pessoa... Vai lá. Quando uma pessoa abusiva chegar pra você e falar algo que te machucar, essa é a melhor resposta. Não entendi. E sabe por que ela é a melhor resposta? Por 2 motivos. Primeiro, porque vai dar tempo para a pessoa, se ela não for uma pessoa abusiva, perceber a nhaca que ela fez e ela vai se refrasear já se justificando. Agora, se ela fez de propósito, não só vai comprovar pra você, e ela repetir, não só vai comprovar pra você que ela é uma pessoa de merda, te ajudando a identificar o cheiro de merda do abuso de longe, como você vai dar a segunda resposta. Eu não entendi o que você tem a ver com isso. Vamos de novo? Pessoa abusiva. Quer dizer, veio uma pergunta abusiva, veio um comentário abusivo pra você. Você vai dizer, não entendi. A pessoa vai poder justificar ou comprovar que é de merda, certo? Cheirinho de merda, ela vai repetir. Ou justificar. Se ela justificar, beleza, segue o baile, é isso mesmo. Não repita. Não repita o que você fez comigo, no caso. Agora, se ela repetir o que ela falou, cheirinho de merda, e você vai dizer, não, eu não entendi o que você tem a ver com isso. Cara, genial. Genial, perfeito, isso mesmo, Paty, perfeito. Parabéns pra Pro. Tá todo mundo ganhando parabéns hoje. Não entendeu a pergunta, peça para repetir. Achou que tá indo pro lado negativo, peça para repetir. Achou que pode ser Dom Juan de merda, peça para repetir. Peça para repetir, levanta a mãozinha e diz não entendi. Se vocês soubessem o tanto que eu uso não entendi aqui no Instagram, o Instagram é ótimo para treino. Gente, o Instagram é um treinamento diário de paciência. Que é bom também, porque a pessoa não tem, mas... de compreensão de como funciona a mente do ser humano. Se a gente souber usar essa ferramentinha aqui, menina. Entendeu? Então, respostas certas. Vamos lá? Vamos ver se vocês vão passar na prova. Responda o que foi perguntado. Não justifique. Não seja evasiva. E se não entendeu, peça para repetir. Simples assim. Pronto. Pronto, mais um. Foi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajuda. Agora vamos lá, já falei, na verdade, da comunicação de merda. Dom Juan de Merda Nunca Mais é o meu 4º livro sobre irresponsabilidade afetiva, babaquice emocional, sedução barata, narcisismo e psicopatia. São 160 páginas de uma verdadeira vacina
contra pessoas e situações abusivas na sua vida. Só R$17, me chama no direct. Você vai ter um dom rua de merda na sua vida. É agora que você decide se é o livro ou o homem. Vamos lá? Comunicação de merda. Mentiras de merda. Lembrando que a mentira, o problema de mentir, gente, eu já falei da transparência, agora eu vou falar do contrário. O problema de mentir é que a mentira nunca anda sozinha, ela anda em bando. E ela nunca fica de um tamanico pequeno, ela vai aumentando de tamanho. Então ela vai aumentando e vai se multiplicando. É quase uma meiose. É meiose o nome disso, né? Aumenta, multiplica, aumenta, multiplica. Até ela ficar grandona. Quando você inventa uma mentira, quando você fala uma mentira, você tem que falar uma segunda pra cobertar essa, uma terceira pra cobertar essas duas. Por isso que elas precisam ganhando corpo. Até que uma hora ela fica grande demais. Então a comunicação de merda, ela é muito baseada na mentira. A pessoa floreia demais, ela se gaba demais, ela fala demais, é tudo demais, blá blá blá, esqueça cheio. Cuidado! Começou a sentir o cheiro de mentira, de merda? Outra forma da comunicação de merda é comunicação circular. A pessoa fala, fala, fala e não responde. Por isso que eu disse pra você, seja responsável com as suas respostas. Quando perguntar alguma coisa, não seja evasiva. Essa evasão, essa comunicação circular é coisa de pessoa irresponsável. Fala, fala e não sabe por que fala. Meu Deus, aprenda a falar. Vai lá e faz faz meu curso, te vira. R$89, vai lá. Assiste minha aula gratuita lá no link da bio, faça meu curso e deu. Aprenda a se comunicar. Pra você não ser confundida com uma pessoa de merda. Sabe por quê? Porque a hora que uma pessoa que é de verdade, que você sabe que é tubarão, olhar pra você e perceber que tem comunicação circular, você não entra no círculo dela. Ficou bonitinho isso. Gostei da troca de palavras, uma analogia interessante. Entendeu? Comunicação circular é coisa de gente de merda. Não faça. Seja responsável. Gaslighting. O gaslighting é aquela velha música. Eu tô te explicando pra te confundir. Não seja essa pessoa. Gaslighting é deixar você confusa, achar que a culpa é sua, achar que o problema tá em você e não no outro. E aí você começa a acreditar exatamente na pessoa que tá causando o gaslighting em você. Leia o livro Dom Rua de Merda Nunca Mais se você acha que tá sofrendo gaslighting. Gaslighting veio esse termo por conta de um filme que a tradução em português é A Meia Luz. Se você não assistiu esse filme, eu sugiro que você assista. Tem 2 versões, inclusive foi gravado 2 vezes. A Meia Luz, em que o marido, não vou dar muito spoiler, vou falar rapidinho, até porque a gente não tem mais tempo. O marido começa a reduzir a luz da casa. Por isso gaslight, né? Luz de gás, que era a luz era a gás, pra mulher achar que ela tá começando a ficar louca. E ele começa, não é só isso, obviamente, ele começa a colocar um monte de coisa. E o gaslight, sim, Patrícia, o gaslight enlouquece. Ele tava tentando deixar ela louca porque ele queria colocar ela no hospício pra pegar o dinheiro dela. Porque daí ele, como tutor, o marido era tutor, né, lembra? Ele pegaria, e de certa forma continua sendo, porque a partir do momento que você se separa, se você dá o que você tem pra ele, também é tutor das suas coisas. Tá, mas não vamos entrar nisso, depois a gente conversa. Ele queria deixar ela no hospício para ganhar o dinheiro dela. Então, não seja uma pessoa que faça gaslight. E não aceite o gaslight dos outros. Quando você começar a se sentir confusa, quando a pessoa fala e não responde, você começa a ver que tem comunicação circular, que a coisa tá... Que merda, que cheiro de merda é essa? Leia meu livro. E se você já leu, leia de novo. E se você já leu, leia de novo. E se você já leu, leia... Lembra que vacina não é uma vez só? A minha, no caso, não é, tá? Quanto mais você se vacinar, melhor. Joguinhos é comunicação de merda. Ai, eu não vou olhar o WhatsApp, vou deixar 2 horas, porque, porra, cara, responda essa merda desse WhatsApp. Qual é a tua dificuldade de estar com essa porcaria de celular o dia inteiro na mão? Recebeu a mensagem? Ah, não posso responder agora. Não posso responder agora. Assim que possível responderei, ok? Faz uma pergunta que daí a pessoa vai responder sim. Subiu a pergunta, a conversa de novo, ela não vai sumir. Mas responde. Demora 2 segundos. Nossa, você tem tanta gente assim no seu WhatsApp que você não consegue responder. Tá na hora de começar a liberar esse WhatsApp, hein? Tu tá falando sem se comunicar. Gente, às vezes o meu WhatsApp fica um tempão sem receber mensagem, graças ao meu bom Deus. Libera isso, você só consegue gerenciar de verdade 5 pessoas na sua vida. Faça o meu curso pra você entender quem são essas pessoas. Para de colocar um monte de gente aí que você não consegue responder. Responda. Para com os joguinhos. Joguinhos é coisa de merda. Seja uma pessoa de verdade. Por isso que você é apaixonado por mim. Apaixonado por mim e apaixonada por mim. Porque eu sou de verdade. Quem é de verdade seduz sem querer. Cara, que chato você tá com uma pessoa que fica fazendo joguinho. Ah, não tem paciência. Vai catar coquinho noutra freguesia, que aqui não dá. Manipulação é coisa de pessoa de merda.
Ai, mas e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo? Uma coisa é você entender e criar uma certa estratégia. Isso não é manipulação. Também não é sedução. Isso é criar uma estratégia clara, adulta, pra você. Pra clarear pra você. Isso ajuda você nos seus resultados. Mas isso não é manipulação. Ghosting. Some do nada. Pessoa que vira fantasma. Ghost é fantasma, né? Some do nada. Ah, por favor. Tudo bem que você não me deve satisfação. Ok. Mas quer sumir? Saiba que quando você voltar, o acesso será negado. E tratamento de silêncio. Tratamento de silêncio é a pessoa estar convivendo, a pessoa ter acesso a você, porque o ghosting é quando não tem mais acesso e depois volta, né? Como se nada tivesse acontecido. Faz o hoovering, que é coisa de honra de merda. Termos todos, toda a comunicação que eu tô falando pra vocês de merda aqui, que é pequenininha, tá tudo no meu livro, tá? A live é sobre comunicação, não vou ficar falando só sobre comunicação de merda, senão seria donra de merda o nome da live, certo? O tratamento de silêncio diferente do ghosting é aquele tratamento de silêncio que a pessoa chega, que é o gelo. Sabe quando a pessoa tá te dando um gelo? Ah, se catar. Uma coisa é você dar um gelo, porque na verdade não é para o outro, para ferir o outro. É você poder entender os seus sentimentos. Isso é funcional. Só que o tratamento de silêncio não é para isso. O tratamento de silêncio é para manipular e humilhar. É diferente. Então, muito cuidado. Inclusive, lá no meu Instagram do Dom Rua de Merda, tem várias lives sobre tratamento, sobre tudo isso, na verdade, sobre comunicação de merda, tá? Então, comunicação de merda foi... Leia meu livro. Ah, por último, se você estiver sofrendo isso com Dom Rua de Merda, você tem duas opções. Se você não tem contato com ele, se você não precisa ter contato com ele, se você não tem filho, não trabalha pra ele, não precisa manter contato com ele, você bloqueia de tudo, fecha tudo e era isso, tá? Passou a régua, nunca mais. Agora, se você tem filho, se você trabalha pra essa pessoa, faça a pedra cinza. E a pedra cinza é ótima porque te ensina a responder o que foi perguntado. Você fala o mínimo possível. Você não inventa, você não justifica, você não faz nada. Nada. Você age como uma pedra, preferencialmente cinza, sem graça. Quanto mais sem graça a pessoa for, mais o Dom Juan se afasta. Porque o Dom Juan precisa do quê? Ele precisa dessa troca. Ele vive como um vampiro emocional, sugando de você as suas emoções. Então, quando você tá apaixonado, quando você tá desesperada, pra ele dá no mesmo. Se você estiver chorando ou rindo, dá no mesmo. Mas não pode rir demais. Chorar pode. Rir demais, não. Porque incomoda ele. A felicidade dos outros incomoda ele. Então, a sua felicidade só é permitida quando ele permite. No momento que ele permite. Isso aí, contato zero, Paty, obrigada. Não falei o termo, né? Quando você se afasta totalmente do Dom Rua de Merda, é contato zero. E quando você faz a pedra cinza, é você ser tão interessante quanto uma pedra preferencialmente cinza. Quanto mais interessante você for... Quanto mais interessante você for, mais Dom Rua de Merda você vai atrair. Por isso que é importante a gente se vacinar. Imagina quanto Dom Rua de Merda eu atraio. A parte boa é que eles vêm e eles pensam, vai ser tempo gasto. Vale a pena não. E eles vazam. Nem preciso removê-los normalmente. A merda não gruda, sabe? Sabe quando tem óleo assim que não... É isso. Aqui eu quero falar uma coisa pra vocês. Lembre-se que a sua comunicação assertiva, que vem dos seus valores negociáveis, não é grosseria. Não é falta de educação. Esses dias a gente tinha combinado uma reunião. E aí, a gente não tinha combinado o horário certinho ainda. Lembra que eu sou chata com horários? Não sou chata com horários. Para de falar isso, Miranda, de si mesma. Não sou chata em absolutamente nada. Eu sou comprometida e dedicada. Lembra que eu sou comprometida com horários? Olha que delícia quando a gente se autoconhece. Já me dei 10 estrelinhas numa só, né? Sou comprometida com horários. E aí eu perguntei pra ele, que horas a gente vai se encontrar lá? Era um restaurante. Ele mandou uma foto. Cara, tô aqui ainda. Eu respondi isso, não responde a minha pergunta. Nossa, que grossa. Grossa nada, amor. Clara. Isso respondeu a minha pergunta? Não, então. Como assim grossa, gente? Para de tentar. Isso me incomoda, isso me entra pra parte do joguinho, do mimimi, sabe? Ai, gente, se a gente fosse muito mais claro na nossa comunicação, não dava tanto problema. Se as pessoas fossem adultas, se as pessoas fossem desenvolvidas na sua inteligência emocional. Ah, você não gostou? Você não gostou? O problema de quem? 3, 2, 1. Seu!
Gente, vocês me amam e eu sei. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não sou fácil. Porque eu sou muito consistente. E uma pessoa consistente, caraca. Uma pessoa consistente de verdade não é fácil. Porque ela bate na nossa inconsistência. Quanto mais inconsistente o outro for, mais vai se incomodar comigo. Se a pessoa for extremamente desorganizada, eu vou ser intransigente pra ela. Eu vou ser insuportável pra ela. Isso é perfeito, né? Tá, vocês entenderam. Nem vou dar muito mais exemplos que vocês já entenderam aqui. Tá bom, foi. Continuando. Então, quando você descobrir algo bom e você não permita que as pessoas blindem isso de você explorar. Sabe por que eu tenho resultados acima da média? Porque eu sou comprometida. Só que como eu tenho um monte de gente, como tem um monte, eu não, né? Como tem um monte de gente no mundo que não é comprometida, essas pessoas ficam putas com o meu comprometimento. Ai, você é chata, ai, você é... Oi? Não, meu amor. É você que é descomprometida. E aí você olha pro meu comprometimento e acha que é chatice, o que não passa de comprometimento. Você é deliciosa, é maravilhoso conviver com você. Obrigada, amor. Eu adoro. Eu acho ótimo. Porque eu sou comprometida, então como é que eu... Gente, né? Entendeu? Beleza. Agora vamos lá. O que a comunicação exige? A comunicação exige valores inegociáveis, firmeza de postura, não só a postura física, mas a sua postura. A postura, a forma como você se posiciona, posicionamento em relação àquilo. Por quê? Porque quando você tem valores inegociáveis e você tem um posicionamento firme, você consegue se comunicar. E você só tem valores inegociáveis e posicionamento firme quando você tem autoconhecimento. E você só tem autoconhecimento quando você gerencia as suas emoções. Lembra disso? Lembra, né? Exatamente. Aqui também tem uma exigência da comunicação que é um cérebro, o que a psicologia chama de resfriado. Você só consegue resfriar o cérebro quando você tá mais calma. Por que eu digo isso? Porque lembra que a sua comunicação começa na intuição, instinto, cérebro reptiliano, o cérebro emocional, para depois no racional. Se o seu cérebro não está resfriado, o problema tá aqui, ó, tem aquecimento emocional. Você tá em ebulição. Quanto mais ebulição você está, pior é. E cuidado se você tem necessidade de caos. Cuidado se você tem essa bagunça. Por que eu tô falando tanto da organização nessa live? Porque é a organização que faz com que o seu cérebro resfrie e você se comunique. Tenha a capacidade de compreender pelo instinto, sentir o cheiro pelo instinto, gerenciar isso, dar um refinamento para essa compreensão através das suas emoções. E então, só então, caro animalzinho irracional, colocar em palavras o que você sente. Entendeu? Por isso que a comunicação exige valores inegociáveis, firmeza de postura, posicionamento, autoconhecimento, inteligência emocional, estado pleno de presença é o nome desse resfriamento do cérebro. Que é você entender as suas emoções e, portanto, você ser capaz de colocá-las em palavras. Sem caos, sem correria, com as suas emoções gerenciadas. E aqui, se você não assistiu, eu falei numa live sobre o não francês. O não francês é o seguinte, tinha uma conhecida minha que foi pra França, chegou em Paris e ela ia pegar o trem pra ir pra uma outra cidade de interior. Chegou em Paris antes, porque ela colocou o horário do trem lá pro final da tarde. Como ela chegou em Paris antes, deu tudo certo na viagem, ó, graças a Deus, benza pai. Ela chegou bem antes. E tinha um ticket, um trem que saía antes, ela sabia disso. Ela pensou assim, se eu não pegar esse trem, sei lá, vamos supor, das 5, eu consigo pegar o das 2, certo? E aí eu chego antes lá e tal. E ela foi até o guichê pra pedir pra transferir o horário das 5, tô supondo, pro horário das 2. Essa suposição pode, tá? Exemplificando. Ajuda a pensar. Essa suposição pode. As outras não. As outras vai tirando aí que nem inso, sabe? Inso, matinho. Aqui no sul a gente chama de inso. Então, das 5 pras 2. Ela trouxe esse horário das 5 pras 2. Foi lá no guichê pra pedir. Posso? Moço, eu quero trocar meu ticket. Não. Em francês, não sei como é que fala ainda. Próximo da fila, né? Ela disse, não, moço, é só trocar aqui o ticket. Não tem vaga? Tem. Então por que não pode? Não pode. Não justifica, responde o que foi perguntado. E era isso, beijo, tchau. Não francês.
Ela ficou ali como boa brasileira tentando argumentar, mas o jeitinho, mas se tem lugar, não pode, cacete. Já falei pra você que não pode, tá surda? Entendeu? Não, francês, como a gente tem dificuldade, né? Aliás, cuidado, hein, porque a comunicação, ela aparece de 2 vezes. Eu vou falar que ela é de 4, mas que ela é de 4 vias, quinta série. Calma, Miranda, é que eu tô acelerando, olha a hora, meu Deus, vou morrer. Vai. A comunicação parece de 2 vias, mas na verdade ela acontece em 4 vias. Só que é de 2 pessoas, pelo menos. Então, insira a outra pessoa na sua comunicação. Se ela falou um não, aceite. Quando o outro mostrar quem é, quando o outro te responder, aceite. Sabe por quê? Porque é só você aceitando do outro que você vai conseguir falar pra ele. Se eu, Miranda, que sou totalmente... Eita, cacete, quase derrubei os trem tudo. Que sou totalmente franca na minha comunicação. Porque eu sou franca. Lembra que a transparência minha é um valor inegociável meu por conta de tudo aquilo que eu falei pra você? Se eu tenho transparência, eu tenho transparência na minha comunicação. Se a minha comunicação é transparente, ela é franca, ela não é enrolada, ela não tem mimimi, é pá e bola. Pronto. Só que se eu tenho uma comunicação assim, e eu recebo essa comunicação assim, eu fico magoadinha. Se eu recebo um não... Gente, as pessoas estranham quando elas me dizem não e eu, tá bom. A pessoa quase fica esperando que eu peça, mas por quê? Tá bom. É não? Entendi. Ah, o não eu entendi. Mas se a pessoa fala outra coisa que eu não entendi, levanta a mão. Entendi não. Você pode repetir, por favor? Entendeu? Então, cuidado, porque a comunicação tem que acontecer em 2 pessoas. Se você exclui a outra pessoa da comunicação, depois você reclama que não tem troca. Você permite? Você permite que a outra... Aliás, o ser humano ama a verdade, né? Que é a verdade que Deus o livre. Ai, me fala a verdade. Aí quando você recebe a verdade, você fica puta. Gente, se você pediu a verdade, cara, animalzinho irracional, veja como somos irracionais. Meu Deus. Ai, se não fosse tão curioso, seria tão desprezível. Foi. Então, vamos lá. Agora eu quero que você anote aí, ó. Falar. Para falar, você precisa saber se expressar. Para se expressar, você precisa entender as suas emoções. Para entender as suas emoções, você precisa gerenciar, saber gerenciar, aprender a gerenciar as suas emoções. Não racionalizar, mas usar as suas razões. A sua razão. Usar as suas emoções. Isso é bom demais. Você não se deixa levar por ela, você aprende a usar as suas emoções porque você aprendeu a gerenciar. Você aprendeu a observar o que você está sentindo, entender o que você está sentindo, dar nome para o que você está sentindo e, portanto, dar um lugar para o que você está sentindo, porque o que você exclui aumenta. O que você olha, reduz. Olhe para os monstros e perceba que eles não são monstros, eles são ursinhos de pelúcia. No meu livro, no Paris Saint-Eiffel, eu coloco as emoções como sendo lobos ferozes a nos espreitar lá no horizonte, lembra? Fungando, raspando a patinha. Louco pra... em você. E a Bachá olha para aquilo e se desespera, porque ela vê o ciúme, ela vê a raiva, ela vê a desconfiança, ela vê todos aqueles sentimentos e ela vai falando sobre esses sentimentos ao longo da trilogia Paris Saint-Eiffel. É uma delícia ver o jeito que ela fala sobre os lobos no horizonte, até ela descobrir que são ursinhos de pelúcia, que só dão cor para a vida dela. As nossas emoções são importantes, elas precisam... Só a gente precisa parar de tentar controlar, que é o que aquele guru estúpido fica falando aqui na internet, e você fica seguindo os videozinhos dele ao invés de seguir os meus. Pronto, falei meu momento de ficar puta, mas já passou. Vai. Então, você não controla as suas emoções, você usa as suas emoções, você usa a sua raiva. Mas isso é lá no curso do Seja um Assunto que Você Domina. Quer ser meu aluno, minha aluna, vai lá, para saber usar as suas emoções. Parar de querer controlar as suas emoções. Então, vai lá. Para saber falar, você precisa saber se expressar, precisa entender as suas emoções, aprender a gerenciar as suas emoções, não racionalizar e usar a sua razão, a sua emoção e o seu instinto. O instinto ajuda a sentir o cheiro de merda. O instinto ajuda você a perceber, a analisar. As emoções vêm com esse requinte, vem finalizando, vem polindo, vem sofisticando o que você pensa, o que você sente. E depois a sua razão é usada para você colocar em palavras o que você sente. Não para racionalizar, para colocar em palavras, para aprender o quê? Comunicar. Tema da live de hoje.
Falei da comunicação em 4 vias. Da comunicação em 4 vias. Vamos lá. Eu falo na comunicação normal e você ouve. Na comunicação em 4 vias, que é uma comunicação que a gente faz muito treinamento dentro das empresas, ela funciona assim. Eu falo, você entende, eu refraseio o que eu falei e peço para que você refraseie também. Então funciona assim. Eu amo você, mas eu não preciso de você. Você entendeu? Eu amo você, mas eu não preciso de você. Eu digo, você entendeu? Eu fui clara quando eu disse que eu amo você, mas eu não preciso de você? Inerentemente a pessoa vai repetir. Sim, eu entendi. Que você me ama, mas você não precisa de mim. Tem um monte de coisa por trás dessa frase, né? Um monte de coisa. Mas aqui a comunicação começa a ficar cada vez mais assertiva, cada vez mais clara, porque ela funciona em 4 vias. Eu falei, você ouviu, você entendeu e eu entendi que você entendeu. Aí tá certo. Ficou claro? Quer saber mais sobre comunicação 4 vias? Seja minha aluna no método Livebook. E por último, mas não menos importante, chegou o momento das conversas difíceis. É o momento em que você coloca em prática a sua comunicação, o seu gerenciamento emocional, o seu estado pleno de presença, a sua inteligência sedutora, a vontade de bater no outro gerenciada, o medo de apanhar gerenciado, tudo acontece em conversas difíceis. Conversas difíceis é aquele momento em que você tem que falar. Você precisa falar. Se você não falar, isso vai virar um câncer, isso vai virar um AVC, isso vai virar alguma coisa na sua vida. Faça esse momento acontecer. Faça. Mas dentro dessas dicas que eu vou te dar. Primeiro, DR, discussão de relacionamento, a gente só tem com quem a gente se relaciona. Para de ter DR com ficante, DR com curtinte. Olha o nível desprezível que o ser humano chegou. O fato de alguém curtir alguma coisa que você postou é demonstração de interesse. Ai, calma, Miranda, respira. Removendo do anjo tudo aquilo que não é anjo. Volta. 3, 2, 1. DR você só tem com quem você se relaciona. Depois, não tenha conversas difíceis em momentos delicados. Momentos delicados, você tá em ebulição emocional. Lembra que eu falei pra você que a sua comunicação acontece melhor no resfriamento do cérebro, no momento em que as suas emoções estão gerenciadas, em que você está num estado pleno de presença. Crie um momento para essa conversa acontecer num lugar em que não haja interrupção, num lugar em que não haja confusão, num lugar daí a gente vai lá e vai falar no jantar. Aí no jantar, a desgraça do garçom vem o tempo todo chamar queridinho. É porque o garçom às vezes é estranho, né? Quando você precisa dele, ele não te olha. Quando você não quer que ele venha na mesa, essa desgraça, ele fica ali o tempo todo. Ele traz o cardápio, ele vem, ele faz, não sei o que lá. Aliás, pra que eles entregam o maldito do cardápio na minha mão quando eu tô chegando? Eu tô com a luva na mão, eu tô com a bolsa, eu tô com não sei o que lá. Eu preciso arrumar o cabelo. Gente, calma! Deixa eu sentar! Quando eu me ajeitar, aí você me entrega esse trem, gente. Não raro eu deixo o garçom o cardápio na mão. É um treinamento, é um bom treinamento. Enfim, crie momentos para essa conversa difícil, em que não haja tanta interrupção, em que você consiga fazer isso de uma forma clara, em que não tenha um tempo para acabar, mas que não se estenda demais. Para com comunicação circular. Desenhe a estratégia dessa conversa difícil na sua mente, para você saber os tópicos que você precisa falar. Se for necessário, gente, não raro, eu anoto os tópicos que eu quero falar com a pessoa, eu pego o celular. Tá tudo anotado aqui. Tá tudo anotado na dita cuja do celular. Anotei, vou falar tópico por tópico. Então, crie essa estratégia na sua mente. Desenhe esses tópicos. Fale. Seja clara, objetiva. Tenha os seus valores inegociáveis, a sua postura. Mas permita que o outro participe.
Se for o caso, coloca um reloginho. Sabe quando as pessoas estão jogando xadrez, que tem aquele reloginho, sua vez, minha vez, sua vez, minha vez? Se for o caso, coloca isso. Tô falando sério, não é brincadeira, tô falando sério. Se você tem dificuldade de permitir que o outro fale, faça isso. Faça isso. Crie uma ferramenta pra você que funcione bem. Combine com outro. Lembra o tal do crush lá que eu... tava demorando pro Golden Retriever aparecer de novo na live. Lembra do tal do crush lá que eu mandei 7 tópicos pra ele combinando como seria a primeira vez que nós estaríamos juntos? Porque aquilo não foi um date, lá foi estar junto. Então assim, lembra disso? Combina, é sério, gente. É mais leve. As pessoas no início, elas se assustam quando elas te conhecem, que você tem essa clareza na sua comunicação. Mas depois ela vai gostando. E ela vai aprendendo a fazer o mesmo. E se ela for um donra de merda, ela vai ser mais uma coisa pra fazer ela ir embora. Uma comunicação clara, mostra valores inegociáveis, mostra autoconhecimento. E o Dom Juan foge como o diabo da cruz. Entendeu? Só que você precisa ser firme. Vai fazer uma confusão na sua vida no início, porque sua mãe não vai entender, seus irmãos não sei o que lá. Esses dias eu botei um trem lá na família. Gente, deu uma confusão. Meu irmão me ligando. Que é isso? O que tá acontecendo aí? Não sei o que lá. Eu disse, gente, calma. Eu não falei nada que eu já não tenha falado pra vocês. Eu só falei de uma forma muito clara e aberta. Lembra aquele dia que eu falei assim, sim, pois é, a mesma coisa. Só que ao invés de ficar de mimimi e conversa circular, eu fui ali e disse o que eu tinha que dizer. Vocês não gostaram? Não? Lá na família. Eu e a minha mãe. Eu, a minha mãe e meu irmão. Nesse momento a minha irmã não estava, nem o meu outro irmão de outra mãe. Entendeu? Então fale, mas deixe o outro falar. E quando o outro falar, caro animalzinho, ouça. Faça esse favor para você. Limpe seus ouvidinhos que Deus lhe deu. Deus deu 2 desses e 1 desse, lembra? E 2 desses. Deus não é burro, não. Parece muitas vezes, porque fez a gente, né? Às vezes é questionável, mas assim não é. Vamos acreditar que não seja. 2 ouvidinhos, 1 boquinha e 2 olhinhos, lembra? Para quê? Lobo mau. Não é para me comer melhor. Meu Deus, Miranda, hoje tu tá terrível, gente. Essas lives estão ficando cada vez piores e quando chega no final da live é pior ainda. Entendeu? É para você falar, mas também é para você ouvir. Eu presto tanta atenção na comunicação não verbal que eu sei exatamente quando uma pessoa tá me ouvindo e ela não tá me ouvindo ainda que ela esteja olhando fixamente para mim. Eu ia falar uma coisa, mas vou ficar quieta, tá? Vai, Miranda, volta pro tema. Então, fale. Desenhe os tópicos, pensa na sua cabeça, assim, ó. Arquiteta na sua cabeça a conversa, mas lembre-se que existe uma outra pessoa. Então, talvez esses tópicos não aconteçam daquela forma. Talvez essa conversa não aconteça exatamente daquele jeito, não tem problema. Não seja ejaculação precoce. Quero chegar lá e... Meu Deus, calma, gente. Se não der pra conversar todos os tópicos numa conversa só, tudo bem, deixa pra próxima. Agora, se ela tem que ser derradeira, se ela tem que acontecer, já chega chegando. Gente, vamos lá. Senta aí, vamos conversar. Tá aqui meus tópicos, tu fez os teus? É quase um negócio... Pra mim é muito fácil. Como eu trabalho com empresa, pra mim é quase uma reunião de empresário, assim. Senta aí, fez os seus tópicos, então vamos lá. Meu tópico primeiro é o seguinte, tá complicado aqui o negócio. Você não tá chegando no horário, tá difícil. O que tá acontecendo? Deixa o outro falar. Vem um monte de justificativa e isso é justificativa, amor, não quero. Eu quero saber quando é que você vai começar a me respeitar. Porque se esse tópico não acontecer, não dá pra continuar. Simples assim, fácil. Não é? Combine. Trate as pessoas como adultas. Trate como você quer ser tratado. Você quer ser tratado como adulto? Você quer a verdade? Você quer poder falar um não bem dado? Você quer ter conversas difíceis com quem você realmente preza? Então aprenda a ter. Você exige do outro aquilo que você não dá, é sério? O bom é que eu vou de 0 a 100 em 2 segundos, né? Eu tava até agora falando merda, brincando. Quer dizer, falando merda não, né? Esses últimos segundos eu falei umas brincadeirinhas aqui e agora ficou super séria. É assim, tá, gente? Funciona assim a coisa. Então fale e deixe o outro falar. E principalmente, abre o ouvido. Não tenha conversa difícil com Dom Juan de merda. Pessoas de merda, a gente não tem conversa difícil. Sabe por quê? Porque a gente não justifica, a gente não conversa, não faz nada. A gente faz o quê? Contato zero. E contato zero é zero. É zero.
Não é 0 mais 1. Na Suíça, gente, se você passar, se tá lá que é 30 km por hora, é 30 km por hora. Não é que nem no Brasil que é 30 e, sei lá, 6. Não, é 30. 31 tu já tá ferrado, perdeu a carteira. Não tem esse negócio de 36, daí vai pra 40 e não sei quanto, parará, o escassachê. Aí tô eu na Suíça, no meio daquelas estradinhas, sozinha, dirigindo, quase dormindo, a 30 por hora, né? Que não dá pra passar mais. 29, 28, porque como não dá pra passar mais, na verdade, minto, né? Devia ser 25. Tu acha que eu ia arriscar? De o meu carro tá a 30 e não tá ferido o trem ali e eu passar a 31? E me ferrar lá na Suíça? Claro que não. Então não tem justificativa. Não é não. Nunca mais é nunca mais. Não tenha conversa difícil com o dono de merda. Ai, mas eu preciso conversar com ele pra ver o que ele falou, o que ele fez. É sério. Isso é pra quem? Cara, animalzinho, diga pra mim, Cíntia Chagas, pra que você precisa continuar conversando? Lembre-se, uma pessoa abusiva precisa de 3 minutos pra te trazer de volta pra abuso. Sério? 3 minutos ele não vai conseguir dar a resposta que você quer. A resposta que você quer, ele não vai conseguir dar nem em vidas, porque não te deu até hoje, vai dar agora. Acorda! Entendeu? Fale, deixa o outro falar e ouça, mas somente com pessoas funcionais. E não é com todo mundo. Lembra do primeiro tópico? Lembra do primeiro tópico? Discussão de relacionamento você tem com quem você se relaciona. É profundo demais. E não queira se relacionar com pessoas rasas. Gente, vida curta demais. Você vai ser a média das pessoas com as quais você mais convive. Você sabe disso, eu já te disse. Então, você tá com pessoas rasas, você vai ser o quê? Aí você vem aqui, faz a minha live, assiste, compartilha, tudo mais. Mas chega lá e vai ficar com aquele monte de caquedo lá. Adianta? Eu, hein? E, por último, não personalize. O foco de uma conversa difícil não é na pessoa. Você fez errado, você. Se o começa com você, o problema de quem é dele. Ele que vá pra terapia, ele que leia meu livro, ele que se vire. O foco de uma conversa difícil. Aliás, o foco de qualquer conversa deveria estar sempre na solução. Eu não tenho conversas difíceis com um cara que vem resolver a minha máquina de lavar roupa. Mas o foco com ele vai estar na solução. Se ele errar, eu vou dizer como é que você conserta esse trem. Qual é a solução que você me dá? Levei o carro pra lavar. Nunca lavo meu carro por dentro, porque meu carro tem banco branquinho. Quem lava é a tia Miranda. Pega o lencinho umedecido, passa no banco inteiro. Tem um vídeo aqui fazendo isso. Deixa secar, tudo bonitinho. Tcharará, tcharará. Pega o creminho Johnson, passa no banquinho branco, deixa secar de novo. Quem faz isso é a tia Miranda. Meu carro, minhas regras. Quem cuida do interior do meu carro sou eu. Fiz a burrada de levar o carro pra lavar aqui. Pois o menino foi mexer no meu banco. Quebrou o trem do banco lá. Adianta eu ter uma conversa difícil com ele? Adianta eu ficar puta com ele? Fiquei puta, mas adianta? Não adiantava. Então eu cheguei pra ele e disse, como é que você conserta isso aí? Ah, mas não sei não. A pergunta é, como é que você conserta isso? Quem é que quebrou? Eu. Então se começa com tu, o problema é teu. Certo? Certo. Ótimo. Como é que você conserta isso aí? Porque já vai sobrar pra mim ter que levar o carro. Porque você quebrou o banco, agora é que eu não vou deixar mesmo você dirigir meu carro. Não deixo ninguém dirigir meu carro. A gente tem um ciúme do cão. Aí ele disse, não, tem o fulano aqui que conserta banco, não sei o que. Eu disse, puta merda, tá bom, vamos levar lá no fulano. Levei no fulano, 300 conto. Voltei ali e disse, olha, você tem duas opções, ou você me paga em dinheiro ou você me paga em lavagem. Por quê? Eu é que não vou pagar isso. Eu já tô pagando com o meu tempo, que é o que eu mais prezo na face da terra, tem que ir lá. Quem é que vai pagar esse negócio? Você, né? Ele disse, mas é que pode acontecer, não sei o que lá. Eu disse, pode, mas você deu o azar de ser nas suas mãos. Não foi nas minhas. Eu nem mexo no banco. Lembra que eu disse que eu não deixo ninguém dirigir o meu carro? Pra que eu mexo no meu banco se eu não deixo ninguém dirigir o carro, gente? Entendeu? Beleza, então, não personalize. O foco tem que ser na solução. Não é na pessoa. É na solução. E também não é no problema. Já pensou se eu dissesse, mas você quebrou o banco, porque você quebrou o banco, você quebrou o banco. Você quebrou o banco, você. Pessoa quebrou o banco, problema. Você quebrou o banco, quebrou o banco, porque você quebrou o banco, porque você... Olha a pergunta. Quem é que vai resolver isso aí? Fui lá, resolvi. E agora? Quem é que paga isso aí?
Na verdade é retórica, porque você já sabe que é você, queridinho, da tia Miranda. Entendeu? É isso. Só que tem que ter uma postura firme. Eu sou ótima, eu sou querida com todo mundo, eu sou gentil com todo mundo. Tá aqui o Luiz Gustavo, que acabou de falar uma coisa aqui, deixa eu ver uma coisa. Acho que não podia falar, né, Lu? Enfim. Sou querida com todo mundo, sou super gentil com todo mundo. Mas, cara, eu responsabilizo. E eu continuo gostando do cara da lavagem. Assim, fiquei puta e tudo mais. Podia ter acontecido, ele tem razão, podia ter acontecido. Deu azar de acontecer na mão dele, meu carro, minhas regras e tudo mais. Mas assim, é a vida, entendeu? A gente precisa ter esse posicionamento, essa postura firme. Continuo gostando dele, mas a minha postura continua sendo firme. É isso. E a parte boa é que você só... Quando você tem uma postura firme, olha que legal isso. Que começa na comunicação, quer dizer, que começa e que vem da comunicação, né? É uma coisa que se retroalimenta. É tipo o dilema Tostines, quem nasceu, vende mais porque é fresquinho e é fresquinho porque vende mais. Vocês sabem dessa? Não sabem? Então seja meu aluno que você vai saber. Quem é que... Perdi o que eu tava falando. Pensei no tempo, no horário. Vamos deixar pra próxima live, então? Acho que ficou longo, né? Perdi mesmo. Quem ficou até aqui, agradeço, porque agora eu perdi o que eu tinha falado. Foi embora! Tchau! A ideia foi. Gente, daqui a pouco vem e eu vou dizer, puta merda. Isso tem um nome, tá? É o fantasma da escada, o nome disso. Que é quando a gente lembra da ideia depois. Isso também tá, não seja um assunto que você domina. Eu explico o fantasma da escada no método Livebook aplicado, ou seja, um assunto que você domina. Bom, se vocês querem ver algum tema de O Olhar da Miranda, me manda aqui no direct. Eu vou ficar de olho. Mandem essa live pra quem vocês gostam, que precisa aprender a se comunicar com vocês, porque vocês agora também vão saber se comunicar melhor. Me digam o que vocês aprenderam, o que gostaram. E era isso. Fui! Até a próxima live class, O Olhar da Miranda, sobre algum tema super relevante para as nossas vidas. Tchauzinho. Bença pai, bença mãe. Eu aceito os milagres em minha vida.